Como matriarca da família Jackson, os insights de Catherine proporcionam uma compreensão mais profunda do complexo mundo de Michael. Neste vídeo, mergulhamos nas verdades obscuras e não contadas que permaneceram ocultas durante décadas, lançando uma nova luz sobre a vida de uma das maiores artistas da história, Catherine Jackson, a matriarca. Catherine Jackson, nascida KDB, Screws a 4 de maio de 1930 no condado de Barber, no Alabama, foi o pilar firme da família Jackson. Mudando-se para Gary, Indiana, conheceu e casou com Joe Jackson em 1949. Juntos, criaram 9 filhos, incluindo Michael, num lar modesto, cheio de música e disciplina. A fé inabalável e a natureza acolhedora de Catherine moldaram profundamente a vida dos seus filhos, especialmente a de Michael. Ao longo da carreira de Michael, Catherine foi a sua rocha. Ela forneceu apoio emocional e estabilidade no meio do mundo caótico do show business. O seu profundo amor pelos filhos levou-a a incentivar os seus talentos musicais, ensaiando e atuando frequentemente em eventos locais. Apesar do estilo de gestão rigoroso e, por vezes, duro de Joe, a influência gentil de Catherine equilibrou a dinâmica familiar, oferecendo uma presença mais suave e solidária. A relação de Catherine com Joe é complexa. A ambição implacável de Joe pela família gerava frequentemente atritos, mas o compromisso de Catherine com os filhos nunca vacilou. Ela desempenhou um papel crucial na mitigação das pressões impostas por Joe, proporcionando um refúgio aos seus filhos. O seu apoio duradouro ajudou Michael a navegar pelas águas traiçoeiras da fama. E ela permaneceu uma fonte constante de conforto e orientação durante toda a sua vida. A influência e a força de Catherine deixaram uma marca indelével na família Jackson, moldando o seu legado e fortalecendo os seus laços. A viagem de Michael Jackson rumo ao estrelato começou na cidade industrial de Gary, no Indiana, onde o seu extraordinário talento rapidamente se tornou evidente. Nascido a 29 de agosto de 1958, Michael foi o 8º dos 9 filhos de Jackson. A casa da família estava repleta de música. Sob a supervisão de Joe Jackson, formaram-se os Jackson 5, composto por Michael e os seus irmãos mais velhos Jackie, Tito, Jermaine e Marlon. O grupo rapidamente ganhou popularidade local. Em 1968, os Jackson 5 assinaram com a Motown Records, marcando o início da ascensão meteórica de Michael. O seu single de estreia, I Want You Back, lançado em 1969, tornou-se um sucesso instantâneo, seguido de êxitos como ABC, The Love You Save, I'll Be There. Com a sua voz cativante e presença em palco eletrizante, Michael rapidamente se tornou a estrela de destaque do grupo. O papel de Catherine na nutrição do talento de Michael foi fundamental. Ela encorajou a sua paixão pela música, incutindo-lhe os valores do trabalho árduo e da dedicação. O seu apoio foi crucial durante as exigentes agendas de ensaios e as pressões da fama precoce. À medida que Michael fazia a transição para uma carreira a solo na década de 1970, a sua estrela continuava a ascender. O seu álbum A Solo Off the Wall, de 1979, mostrou a sua versatilidade e genialidade, produzindo êxitos como Don't Stop Till You Get Enough e Rock With You. No entanto, o seu álbum Thriller, de 1982, catapultou-o para o estrelato global, com faixas icônicas como Billie Jean, Beat It e a homônima Thriller. Michael redefiniu a indústria musical, estabelecendo recordes que se mantêm até hoje. O apoio inabalável de Catherine foi fundamental para o sucesso de Michael. Ela proporcionou uma base sólida, oferecendo orientação e encorajamento nos altos e baixos da carreira dele. A crença dela no talento dele e o seu espírito protetor ajudaram Michael a superar os desafios da fama, permitindo-lhe concentrar-se na sua arte. A influência e o apoio de Catherine foram essenciais para a ascensão de Michael, transformando-o no artista lendário que o mundo passou a adorar. Nos bastidores, as dificuldades da família Jackson. A família Jackson, embora publicamente tenha sido um exemplo de sucesso, enfrentou inúmeros desafios e pressões nos bastidores. A busca incessante pela fama e pelo sucesso impulsionada por Joe Jackson criou um ambiente de elevado estresse para a família. O estilo controverso de educação dos filhos de Joe, marcado por uma disciplina rígida e horários de treino rigorosos, teve um impacto significativo sobre eles. Os seus métodos severos, destinados a cultivar talentos e a garantir o sucesso, roçavam muitas vezes o abuso, deixando cicatrizes emocionais duradouras nos irmãos Jackson. Michael, em particular, suportou o peso das exigentes expectativas de Joe,
A pressão constante para ter um bom desempenho e manter uma imagem pública impecável pesou muito sobre ele desde muito jovem. A abordagem autoritária de Joe criou uma sensação de medo e ansiedade na família, minando o sentimento de segurança e autoestima das crianças. Apesar destes desafios, Catherine Jackson continuou a ser uma força estabilizadora. A sua natureza protetora e o seu profundo amor pelos filhos contrabalançavam a severidade de Joe. Ela intervinha frequentemente para proteger os seus filhos das ações mais duras de Joe, oferecendo-lhes consolo e compreensão. O comportamento gentil e o apoio inabalável de Catherine foram cruciais para ajudar os seus filhos a lidar com as intensas pressões que enfrentaram. As tentativas de Catarina para proteger os seus filhos não foram isentas de dificuldades. A ascensão da família à fama aumentou o escrutínio e as expectativas, aumentando a tensão existente. Os holofotes constantes tornavam desafiante manter uma aparência de normalidade, agravando ainda mais as dificuldades da família. Apesar destes obstáculos, a dedicação de Catherine ao bem-estar dos seus filhos nunca vacilou. Ela continuou a ser uma fonte de conforto e estabilidade, ajudando-os a navegar no tumultuoso mundo do show business. Através da sua resiliência paixão, Catherine desempenhou um papel fundamental na mitigação dos efeitos adversos do estilo parental de Joe. Os seus esforços para criar um ambiente acolhedor no meio do caos da fama foram fundamentais para apoiar a saúde emocional e mental dos seus filhos. A influência de Catarina proporcionou um contrapeso crucial, ajudando a preservar a união e a força da família na adversidade. O lado negro da fama. A celebridade sem precedentes de que Michael Jackson desfrutou foi acompanhada por uma série de características negativas importantes que tiveram um impacto substancial na sua vida pessoal e bem-estar. Devido ao forte escrutínio dos mídia e ao foco constante do público, o cenário tornou-se um lugar em que a privacidade era quase inexistente. O público escrutinou cada faceta da vida de Michael, resultando numa quantidade inacreditável de estresse e ansiedade. A nível pessoal, Catherine Jackson pôde observar o impacto da fama no seu filho. Ela observou que o bem-estar mental e emocional de Michael foi impactado negativamente pela atenção implacável dos mídia e pelas expectativas do público. Michael experimentou sentimentos de isolamento e vulnerabilidade como resultado das persistentes intrusões feitas pelos paparazzi, das manchetes sensacionalistas e dos rumores invasivos. Sentia-se frequentemente limitado pela sua popularidade, o que dificultava um equilíbrio saudável entre a sua imagem pública e a sua vida privada. Os aspectos mais sombrios da vida famosa de Michael são trazidos à luz por incidentes significativos. O emblemático acidente comercial da Pepsi ocorrido em 1984, em que o cabelo de Michael se incendiou, provocou queimaduras graves e dores prolongadas, o que contribuiu para a sua dependência de medicamentos. Um período excepcionalmente sombrio foi definido pelas alegações de abuso infantil feitas em 1993. Estas alegações causaram-lhe muita dor emocional e prejudicaram severamente a sua reputação. Embora tenha sido considerado inocente, as acusações deixaram um efeito indelével no seu legado e estado de espírito. Enfrentou muitos desafios pessoais devido à pressão de manter a sua posição como o rei da pop. A suspeita dos mídia foi exacerbada pela mudança na aparência física de Michael e pela sua conduta de se isolar da sociedade, o que contribuiu ainda mais para o seu isolamento. O vítigo é uma doença de pele que causa despigmentação, e os meios de comunicação social interpretaram frequentemente mal e exageraram a sua luta contra a condição, o que aumentou o fardo emocional que já carregava. O ponto de vista de Catherine sobre estas dificuldades oferece uma compreensão profunda dos problemas de Michael. Como ela testemunhou, a saúde mental de Michael foi impactada negativamente pelas exigências do seu trabalho e pelo escrutínio implacável do público. Catherine nunca deixou de apoiar Michael e de tentar protegê-lo das duras realidades da fama, evidência da sua profunda preocupação com a sua saúde e felicidade. O lado negro do estrelato de Michael retratava a imagem de um tipo genuinamente infeliz que lutava para lidar com as enormes pressões da sua posição famosa. Isto contrastava com a fachada brilhante de sucesso que Michael apresentava. Nas suas memórias desta época, Catherine revela a influência significativa que a celebridade teve em Michael, chamando a atenção para as dificuldades frequentemente ignoradas pelos indivíduos sob os holofotes do público. Os insights que ela forneceu destacam a importância do conhecimento e da compaixão no
Processo de negociação das complexidades de uma vida que está constantemente a ser examinada. Batalhas e alegações legais de Michael. A carreira de Michael Jackson foi marcada por inúmeras questões legais e alegações que lançaram uma sombra sobre o seu legado. A mais significativa delas foram as alegações de abuso sexual de crianças. Em 1993, Michael enfrentou acusações de abuso sexual de um rapaz de 13 anos, o que levou a um processo civil e a uma investigação criminal. Embora Michael tenha negado as acusações e nenhuma acusação criminal tenha sido apresentada, resolveu o caso civil fora do tribunal por uma quantia substancial. Este acordo foi muitas vezes mal interpretado como uma admissão de culpa, perpetuando a suspeita pública e prejudicando a sua reputação. Em 2003, Michael enfrentou acusações semelhantes, culminando num julgamento amplamente divulgado em 2005. Foi acusado de várias acusações, incluindo abuso sexual de crianças e fornecimento de álcool a um menor. O julgamento foi um espetáculo mediático, com cada detalhe examinado pelo público. Apesar de Michael ter sido absolvido de todas as acusações, o julgamento teve um impacto severo na saúde mental e emocional de Michael. A visão de Catherine Jackson sobre estes desafios era de firme apoio e crença na inocência do seu filho. Ela permaneceu ao lado de Michael, oferecendo um apoio emocional inabalável durante as suas batalhas legais. Catherine defendeu Michael publicamente, acreditando que era alvo de extorsão e ataques maliciosos devido à sua fama e riqueza. O estresse destas questões legais afetou toda a família Jackson, mas a resiliência e o apoio de Catherine ajudaram-nos a ultrapassar os tempos tumultuosos. O preço que estas batalhas cobraram a Michael foi profundo. O constante escrutínio legal e o frenesi mediático exacerbaram as suas inseguranças e problemas de confiança. Michael tornou-se cada vez mais recluso, afastando-se dos olhares públicos para se proteger das acusações implacáveis. A tensão emocional das alegações e dos julgamentos contribuiu para a sua dependência de medicamentos para lidar com a ansiedade e a insônia. Apesar da imensa pressão, a relação de Michael com Catherine manteve-se forte. O apoio inabalável dela proporcionou uma fonte de conforto e estabilidade na sua vida. A dedicação de Catherine ao bem-estar do filho ajudou-o a suportar os momentos mais negros das suas dificuldades legais, reforçando o profundo vínculo entre mãe e filho. A sua crença na inocência dele e os seus esforços para o proteger sublinharam o seu papel influente na sua vida. Os últimos anos de Michael Jackson foram marcados pela ambição artística e pela turbulência pessoal. Em 2009, anunciou a sua digressão de regresso. This Is It, uma série de 50 concertos em Londres com o objetivo de revitalizar a sua carreira e de se reencontrar com os seus fãs. O anúncio foi recebido com imensa emoção e expectativa, enquanto os fãs aguardavam ansiosamente pelo seu regresso aos palcos. No entanto, nos bastidores, Michael estava a lutar contra graves problemas de saúde. Sofria de dores crônicas e insônias, condições que o levaram à dependência de uma perigosa combinação de medicamentos, incluindo o poderoso anestésico Propofol. Esta dependência era um segredo bem guardado, conhecido apenas por alguns associados próximos e pelos seus médicos. A 25 de junho de 2009, Michael Jackson faleceu por intoxicação aguda por Propofol e benzodiazepinas. A sua morte repentina chocou o mundo e deixou a sua família e fãs em profunda tristeza. As circunstâncias trágicas que rodearam o seu falecimento levantaram inúmeras questões. Levaram a uma investigação de alto nível e ao julgamento do seu médico, Dr. Conrad Murray, que foi condenado por homicídio voluntário. As reflexões de Catherine Jackson sobre este período estão repletas de tristeza e sofrimento. Perder Michael foi um golpe devastador, agravado pela consciência das suas lutas contra a dor e a medicação. Catherine falou sobre a sua profunda tristeza e o imenso vazio deixado pela sua ausência. Revelações recentes de Catherine. Nos últimos anos, Catherine Jackson revelou várias coisas sobre a vida e as dificuldades de Michael Jackson, oferecendo uma perspectiva mais profunda e detalhada sobre a icônica estrela pop. Catherine partilhou detalhes íntimos sobre a batalha contínua de Michael contra a dor crônica e a sua intensa luta contra a insônia. Estas condições levaram-no a depender de uma combinação perigosa de medicamentos prescritos. Ela revelou como a busca incansável de Michael pela perfeição e o seu desejo de agradar aos seus fãs contribuíram para os seus problemas de saúde, pintando o retrato de um homem frequentemente sobrecarregado pelas pressões da sua carreira. Catherine falou também abertamente sobre o impacto emocional e psicológico que a fama teve em Michael.
Ela descreveu o seu profundo sentimento de isolamento e o imenso estresse causado pelo constante escrutínio dos média e pelas expectativas do público. Estas revelações realçam os sacrifícios pessoais que Michael fez para manter a sua imagem pública e o impacto que isso teve na sua saúde mental. Os insights de Catherine proporcionam uma compreensão mais compassiva do comportamento e das decisões de Michael, particularmente as suas tendências reclusas e a sua dependência de medicamentos. A importância destas revelações está no seu momento e conteúdo. Catherine decidiu falar agora, anos após a morte de Michael, para esclarecer os fatos e fornecer um retrato mais preciso do seu filho. A sua decisão de partilhar estas verdades é motivada pelo desejo de humanizar Michael e oferecer ao público um vislumbre das suas lutas privadas. Ao revelar estes detalhes íntimos, Catherine espera mudar o foco dos aspectos sensacionalistas da vida de Michael para a sua genuína humanidade e os seus desafios. Estas revelações mudam fundamentalmente a nossa compreensão de Michael Jackson, oferecem uma perspectiva mais empática e compassiva sobre a sua vida, destacando as imensas pressões que suportou e o custo pessoal da sua fama. As percepções de Catherine permitem aos fãs e ao público ver Michael não apenas como uma estrela pop grandiosa, mas como um indivíduo vulnerável que enfrentou desafios pessoais significativos. As suas revelações sublinham a importância da saúde mental e as lutas muitas vezes ignoradas daqueles que são públicos. O impacto das revelações de Catherine. As recentes revelações de Catherine Jackson sobre Michael provocaram uma forte resposta por parte do público e dos mídia. Os fãs expressaram profunda gratidão pela sua honestidade, apreciando a oportunidade de compreender a vida de Michael de uma perspectiva mais pessoal e compassiva. Muitos recorreram às redes sociais para apoiar Catherine, elogiando a sua bravura e falando de assuntos tão íntimos e difíceis. As revelações despertaram um interesse renovado pela vida e carreira de Michael, levando a uma reavaliação do seu legado. A reação dos mídia foi mista. Alguns meios de comunicação social concentraram-se nos aspectos humanizadores das revelações de Catherine, enquanto outros continuam a sensacionalizar as dificuldades de Michael. No entanto, a narrativa geral mudou para uma compreensão mais empática da vida de Michael. A franqueza de Catherine provocou discussões sobre as pressões da fama e a importância da saúde mental, levando a uma maior consciencialização dos desafios que as figuras públicas enfrentam. As revelações de Catherine têm implicações significativas para o legado de Michael. Ao lançar luz sobre as suas dificuldades, Catherine forneceu uma visão mais equilibrada e diferenciada de Michael, contrastando com o retrato muitas vezes unidimensional dos mídia. As suas revelações destacam a resiliência e a vulnerabilidade que caracterizaram a vida de Michael, oferecendo um retrato mais completo da sua humanidade. Esta compreensão mais holística de Michael pode ajudar a preservar o seu legado de uma forma que honre tanto o seu imenso talento como os desafios pessoais que enfrentou. Para a família Jackson, a revelação da verdade por parte de Catherine trouxe uma sensação de conclusão e validação. A sua disponibilidade para partilhar estes detalhes pessoais ajudou a desmistificar a vida de Michael, permitindo à família abordar antigas concessões e mal-entendidos. Isto também reforçou a união da família, que continua a apoiar-se mutuamente após a morte de Michael. As revelações de Catherine podem também influenciar as narrativas futuras sobre Michael Jackson. Ela estabeleceu um precedente de como a sua história deve ser contada ao fornecer um relato mais preciso e compassivo da sua vida. Os futuros biógrafos, documentaristas e jornalistas provavelmente terão em conta os insights de Catherine, resultando em retratos mais reflexivos de Michael. As suas revelações enfatizam a importância de compreender as complexidades da vida de uma pessoa em vez de as reduzir a narrativas simplistas ou sensacionalistas. A família Jackson hoje. A família Jackson continua a ser uma força cultural e musical significativa. Continuam a utilizar o legado produzido pelas suas incríveis capacidades e pelas conquistas que fizeram no ramo do entretenimento. Ao mesmo tempo que a geração mais jovem dos Jackson começa a deixar a sua marca na música, na representação e noutras indústrias criativas, muitos irmãos de Michael Jackson, incluindo Janet Jackson, continuam ativos nas suas carreiras. Catherine Jackson é ainda a matriarca da família Jackson e uma figura orientadora, mesmo estando agora na casa dos 90 anos. Continua ativamente envolvida nas questões familiares, oferecendo apoio e conselhos aos filhos e netos, mesmo sendo mais velha.
O impacto contínuo de Catherine é demonstrado pela forma como a família se une para se apoiar mutuamente em momentos difíceis, mantendo assim os princípios de solidariedade e resiliência que ela lhes incutiu. A família Jackson tem uma forte dedicação para garantir que o legado de Michael Jackson é preservado. Como parte das suas responsabilidades, supervisionam vários programas e iniciativas que prestam homenagem às suas contribuições para a música e para causas humanitárias. O enorme arquivo musical de Michael Jackson é gerido pelo espólio de Michael Jackson, o que garante que as suas realizações artísticas continuam a inspirar as novas gerações. Além disso, a família de Michael está ativamente envolvida em atividades de caridade que refletem o seu espírito generoso. Estas atividades promovem questões relacionadas com as crianças, a educação e as artes, a celebração do aniversário de Michael Jackson, que se realiza todos os anos no Rancho Neverland, e os inúmeros concertos de homenagem que se realizam em todo o mundo contribuem para manter a sua memória viva. É mantido um vínculo estreito com indivíduos que continuam a inspirar-se no trabalho de Michael Jackson. E os Jackson também estão ativamente envolvidos com a comunidade de fãs que Michael Jackson criou. Convidamo-lo a partilhar os seus pensamentos sobre as revelações de Catherine e o legado de Michael Jackson. Interaja conosco ao gostar. Subscrever e seguir para obter histórias e atualizações mais detalhadas sobre a família Jackson e outras figuras icônicas.